Thank you very much. Andrea, welcome back, welcome back, welcome back. We always love it when you come on the show. Andrea Bocelli é um conceituado tenor e cantor italiano. Possui 3 álbuns de grande sucesso e já vendeu mais de 90 milhões de discos em todo o mundo. Durante a maior parte da sua carreira, o seu nome esteve ligado à música e nada mais. Cantava, as pessoas ouviam, e isso bastava. Mas só recentemente, Bocelli começou a ser notícia, e não pelos motivos que se imagina. Então, o que se passa com Andrea Bocelli? E por que é que ele está de repente nas notícias? Junte-se a nós enquanto exploramos todos os detalhes. Andrea Bocelli, o gênio cego que conquistou a música. Andrea Bocelli nasceu a 22 de setembro de 1958, filho de Alessandro e Eddie Bocelli. Desde o início que a sua vida foi marcada por uma complicação que não escolheu. Nasceu com glaucoma congênito, uma condição que deixou a sua visão comprometida desde o nascimento. Os médicos aconselharam a sua mãe a não levar a gravidez até o fim. Ela recusou. Anos mais tarde, Bocelli diria que esta decisão moldou a sua forte oposição ao aborto. Para ele, não era uma questão política. Era algo pessoal. Cresceu na quinta da família, na pequena aldeia de La Sterza, perto de La Hatico, na Toscânia. Era um lugar tranquilo, a cerca de 40 quilômetros a sul de Pisa, onde a vida girava em torno da terra. A família Bocelli vendia máquinas agrícolas e produzia vinho. Andrea cresceu ao lado do seu irmão mais novo, Alberto, rodeado de campos, ferramentas e da rotina da vida rural. Nada na sua infância sugeria palcos globais ou arenas cheias. A música chegou cedo, quase instintivamente. A sua mãe recordou mais tarde que a música era a única coisa que o conseguia acalmar. Aos 6 anos de idade, começou a ter aulas de piano. Logo a seguir, a curiosidade falou mais alto. Aprendeu a tocar flauta, depois saxofone, trompete, trombone, guitarra e bateria. A música deixou de ser um passatempo. Era assim que ele entendia o mundo. Um ponto de viragem aconteceu através da sua ama, Oriana, que lhe deu um disco de Franco Corelli. Aquele som paralisou-o. A partir desse momento, a ideia de se tornar tenor tomou conta da sua mente. Aos 7 anos, Bocelli já reconhecia vozes famosas e tentava imitar os grandes cantores que ouvia. Escutava atentamente, memorizando o tom e o fraseado de uma forma que mais tarde se tornaria natural. Aos 12 anos, tudo voltou a mudar. Uma bola de futebol atingiu-o no olho durante um jogo e os danos foram irreversíveis. Os médicos tentaram uma última solução para salvar a sua visão usando sanguessugas, um método que parece agora quase surreal. Falhou, e Bocelli perdeu completamente a visão. A cegueira não o demoveu. Aprendeu sozinho a ler partituras em braille e continuou a tocar piano. De forma igualmente impressionante, recusou-se a abandonar as paixões físicas que sempre fizeram parte dele. Continuou a andar de bicicleta. Continuou a cavalgar. Olhando para trás, descreveu-se como destemido, atraído pelo perigo e inalterado pela perda da visão. Falou sobre amar a velocidade, amar a independência e recusar-se a ser protegido. Conduzir sozinho, ultrapassar limites, sentir-se livre. Esse espírito nunca o abandonou. Ele também continuou a cantar. Quando era criança, Bocelli atuava sempre que podia. O seu primeiro concerto teve lugar numa pequena aldeia perto de sua casa. Aos 14 anos, venceu o seu primeiro concurso de canto, interpretando o Sole Mio, no Palácio Margherita d'Oro, em Viareggio. Foi uma vitória discreta, mas significativa. Confirmou algo que ele já sentia no fundo do coração. Apesar da crescente atração pela música, Bocelli escolheu um caminho prático. Terminou o ensino secundário em 1980 e ingressou na Universidade de Pisa para estudar Direito. Para se sustentar, cantava à noite em bares com piano. Aquelas pequenas salas com pouca luz pagavam as suas contas, aprimoravam a sua voz e, discretamente, fortaleciam a sua autoconfiança. Foi também aí, em 1987, que conheceu Enrica, a mulher que viria a ser a sua primeira mulher. Concluiu o curso de Direito e esteve 1 ano a trabalhar como advogado nomeado pelo tribunal. No papel, a sua vida era estável, respeitável, previsível, mas a música nunca lhe tirou o encanto. Era uma espera paciente, certa de que mais cedo ou mais tarde o ouviria. E quando o ouviu, tudo mudou. A ascensão de Andrea Bocelli à lenda da música. O verdadeiro ponto de viragem na carreira de Bocelli aconteceu em 1992. E, como muitos momentos decisivos na sua vida, não se anunciou de forma estrondosa. Tudo começou com uma gravação destinada a outra pessoa. O cantor de rock italiano Zucchero estava a trabalhar numa música chamada Miserere.
e precisava de uma voz de tenor para uma demo tape. A gravação destinava-se a Luciano Pavarotti, mas Bocelli foi discretamente incluído, quase como um substituto temporário. Quando Pavarotti ouviu a fita, a reação surpreendeu toda a gente. Em vez de intervir pessoalmente, insistiu para que Zucchero ficasse com o cantor desconhecido. Não só, como também insistiu que a música fosse gravada com Bocelli. A decisão mudou o rumo da vida de Bocelli de uma forma que nenhum plano jamais conseguiria. Quando Miserere foi lançado, espalhou-se pela Europa sem esforço. Não soava artificial ou forçado, soava como algo vivido. Esta qualidade manteve-se em 1993, quando Bocelli se juntou a Zucchero numa digressão europeia. Naqueles palcos, deixou de ser uma figura invisível. Noite após noite, o público via o transitar do dueto para momentos a solo, cantando sozinho Nessun Dorma. A reação foi imediata e inconfundível. Não se tratava de uma voz curiosa, era presença. Foi por esta altura que Caterina Caselli ouviu Bocelli cantar numa festa de aniversário para Zucchero. O ambiente era informal, quase acidental. O impacto, porém, não. Pouco tempo depois, Bocelli assinou com a Sugar Music em Milão, um passo que consolidou a sua carreira. Em dezembro, viu-se no palco do Festival de Sanremo, a competir na categoria de novos talentos. Interpretou Miserere e conquistou a maior pontuação já registrada nesta categoria. Dias depois, entrou num mundo completamente diferente, fazendo a sua estreia na música clássica no Teatro Rômulo Valli, em Reggio Emilia. A transição foi perfeita, como se ele sempre tivesse pertencido àquele lugar. No início de 1994, Bocelli regressou a Sanremo, desta vez para a competição principal. Cantou Il Mare Calmo della Sera e voltou a vencer, estabelecendo mais um recorde. A canção tornou-se a base do seu álbum de estreia, lançado em abril desse ano. Em poucas semanas, alcançou o top 10 italiano e conquistou o estatuto de platina. O sucesso chegou rápido, mas não pareceu apressado. Cada passo parecia fluir naturalmente do anterior. Nesse mesmo ano, Bocelli fez uma digressão com a cantora pop Gerardina Trovato, alargando o seu público sem comprometer a sua identidade. Em setembro, esteve ao lado de Pavarotti no concerto anual de beneficência internacional Pavarotti, em Modena. Cantou Matinata e fez um dueto com o homem que primeiro acreditou nele. Logo de seguida, estreou-se na ópera como Macduff em Macbeth, de Verdi, no Teatro Verdi, em Pisa. Por volta dessa altura, algo mudou internamente. Bocelli, que durante muito tempo se identificou como agnóstico, sentiu-se atraído de volta à fé católica. A sua imersão nos escritos de Lev Tolstói desempenhou um papel importante, oferecendo clareza em vez de certeza. Este regresso tornou-se visível quando cantou Adeste Fidelis na Basílica de São Pedro, em Roma, perante o Papa João Paulo II. Não foi uma declaração política, mas simplesmente um reflexo da sua posição. O ano seguinte trouxe um momento que inicialmente pareceu modesto. Bocelli regressou a Sanremo em 1995 com uma canção chamada Con te partiro. Terminou em quarto lugar. Sem troféu, sem manchete. Mesmo assim, a música recusou-se a desaparecer. Ela viajou para além do festival, para além de Itália e chegou a lugares que ninguém esperava. Incluída no seu segundo álbum, lançado ainda nesse ano, a canção tornou-se um fenômeno na Bélgica, conquistando o título de single mais vendido da história do país. Em 1996, Bocelli lançou Viaggio Italiano, um projeto que mergulhava de cabeça nas suas raízes clássicas. Nesse mesmo ano, um encontro fortuito desencadeou outra reação em cadeia. A soprano inglesa Sarah Brightman ouviu Con te partiro a tocar enquanto jantava num restaurante. Logo depois, ela procurou-o. Juntos, reimaginaram a canção como um dueto, intitulado Time to Say Goodbye, gravada com a Orquestra Sinfônica de Londres. A música foi apresentada como uma despedida para o pugilista Henry Mask. O que se seguiu foi algo sem precedentes. A canção estreou no topo das tabelas alemãs e aí permaneceu durante 14 semanas. As vendas atingiram milhões de cópias. O disco fez mais do que bater recordes. Expandiu o alcance de Bocelli para além de qualquer gênero ou mercado específico. Já não era apenas um cantor italiano com apelo internacional, era uma voz global. O sucesso continuou, mas manteve-se controlado. Bocelli gravou Vivo Perle em várias línguas, adaptando-a naturalmente em vez de se posicionar para seguir tendências. Em França, Je vis pour elle, gravada com Hélène Segura, tornou-se um êxito número 1. Cada colaboração parecia genuína, escolhida pela ligação e não pela exposição.
Em 1997, Bocelli já se apresentava extensivamente por toda a Europa, incluindo uma série de concertos ao ar livre na Alemanha. Em Pisa, deu um concerto na Piazza dei Cavalieri que mais tarde se tornou Uma Noite na Toscânia. A apresentação foi transmitida pela PBS, marcando a sua primeira aparição para o público da televisão americana. A performance não o vendeu como um espetáculo. Ela convidou os espectadores a entrar no seu mundo. O reconhecimento chegou depois, mas nunca pareceu guiá-lo. Os prêmios chegaram discretamente, encaixados numa agenda já bastante exigente. De regresso à Itália, cantou no Congresso Eucarístico Internacional em Bolonha e apresentou-se num concerto de beneficência na cidade do Vaticano com foco no combate à fome mundial. Estas apresentações tiveram um grande impacto, não por causa de quem estava presente, mas pelo que representavam. Em 1998, Bocelli assumiu um dos papéis mais exigentes da ópera, interpretando Rodolfo em La Bohème. A performance não foi apresentada como uma experiência de transição entre gêneros. Foi tratada como aquilo que era, um cantor a assumir o papel com seriedade e contenção. O seu álbum, Aria, foi lançado pouco depois, reforçando o seu compromisso com a ópera. Nesse mesmo ano, estreou-se em concertos nos Estados Unidos no Kennedy Center, em Washington, actuando na Casa Branca e recebendo prêmios internacionais, sem nunca alterar o seu tom ou a sua abordagem. Interpretou Rodolfo em La Bohème. Lançou álbuns firmemente enraizados na ópera. Ao mesmo tempo, transitava com a vontade entre artistas pop e orquestras, sem nunca pedir desculpa por nenhum dos lados da sua carreira. O início dos anos 2000 trouxe perdas pessoais e reconhecimento público. Fez digressões pelo mundo, gravou música sacra e regressou repetidamente a obras que exigiam paciência e concentração. Quando o seu pai faleceu, no início de 2000, Bocelli dedicou-lhe apresentações, incluindo um concerto na Estátua da Liberdade que, apesar da sua grandiosidade, lhe pareceu profundamente pessoal. Durante o encore final, cantou Sogno com intenção, e não com drama. Os anos que se seguiram foram marcados pela consistência. Bocelli transitava entre casas de ópera e estádios sem explicações ou pedidos de desculpa. Lançou gravações completas de óperas, voltou a trabalhar com Verdi e continuou a colaborar com artistas de diferentes gêneros. A sua voz amadureceu, as suas opções se restringiram. Parecia menos interessado em demonstrar extensão vocal e mais focado na profundidade. Com o passar do tempo, Bocelli tornou-se uma presença marcante nos momentos globais, em vez de uma figura fixa em busca de relevância. Cantou em cerimônias internacionais, regressou a palcos familiares e, aos poucos, introduziu os seus filhos na sua vida musical. Estas colaborações pareceram orgânicas, enraizadas na família e não em estratégias de marketing. Em 2020, o mundo silenciou. A Itália entrou em confinamento. As igrejas fecharam, as ruas ficaram desertas. No domingo de Páscoa, Bocelli esteve sozinho dentro da Catedral de Milão e cantou. Os bancos da igreja estavam vazios. Não houve aplausos após a última nota. Milhões assistiram a partir de casa. A apresentação teve repercussão não por ser impecável, mas por refletir o momento exatamente como ele era. Nos anos que se seguiram, Bocelli continuou a marcar o tempo através da música. Lançou álbuns moldados pela fé e pela reflexão. Já atuou em cerimônias reais, celebrações nacionais e aniversários históricos. Em 2024, regressou a La Hatico para uma série de concertos que assinalaram os seus 30 anos de carreira. As apresentações reuniram vozes de diferentes gerações e gêneros, mas o centro manteve-se inalterado. Ao longo de toda a sua carreira, Bocelli nunca se deixou levar pelo barulho. Permitiu que a música se desenvolvesse ao seu próprio ritmo, confiando que os momentos certos encontrariam sempre a voz certa. Controvérsias de Andrea Bocelli. Durante a maior parte do seu percurso, Andrea Bocelli manteve algo raro no mundo da fama global. Um nome praticamente isento de escândalos. Isto não significa que nunca tenha enfrentado controvérsias. Quando ocorreram, os momentos foram breves, complexos e, muitas vezes, moldados mais pela reação pública do que por qualquer ação sua. O primeiro grande embate aconteceu em 2016, durante um momento político que deixava pouco espaço para a neutralidade. Enquanto Donald Trump se preparava para a sua tomada de posse como presidente dos Estados Unidos, começaram a circular rumores de que Bocelli iria atuar na cerimônia. Os rumores provocaram uma reação imediata online. Os fãs manifestaram-se veementemente. As redes sociais encheram-se de críticas, desilusão e apelos ao boicote da sua música. A pressão aumentou rapidamente, transformando uma possível apresentação num teste público de valores.
Na altura, Trump estava com dificuldades em garantir a presença de grandes artistas no evento. Muitos artistas pareciam receosos de se associarem a uma presidência que já tinha dividido o público. Bocelli viu-se envolvido nesta tensão, quer quisesse, quer não. Segundo os relatos, Trump abordou pessoalmente Bocelli após uma atuação no Madison Square Garden, convidando-o a participar na tomada de posse. Fontes próximas da situação descreveram Trump como um admirador de longa data de Bocelli, referindo que o cantor já tinha atuado anteriormente na propriedade de Trump, Mar-a-Lago. O convite, à primeira vista, refletia familiaridade em vez de ideologia. Ainda assim, a reação negativa foi imediata. Os fãs argumentaram que atuar na tomada de posse presidencial seria um sinal de apoio, mesmo que não houvesse essa intenção. A hashtag que pedia um boicote ganhou força. Em poucos dias, o tom da conversa passou da expectativa para a hostilidade. Nos bastidores, Bocelli ter-se afastado. Uma fonte anônima descreveu-o como sobrecarregado pela reação, dizendo que estava a receber demasiada pressão e optou por recusar o convite. Outra versão sugere que o próprio Trump aconselhou Bocelli a não avançar, preocupado com os danos desnecessários que o cantor poderia sofrer na sua relação com o público. De qualquer forma, o resultado foi o mesmo. Bocelli não se apresentou. O que chamou a atenção não foi a indignação de Bocelli, nem uma afirmação desafiadora. Ele pouco disse em público. O momento passou, deixando como lembrança de que o silêncio pode ser também uma forma de autopreservação. A controvérsia dissipou-se rapidamente, não por falta de intensidade, mas porque Bocelli não a alimentou. 3 anos depois, o seu nome ressurgiu, desta vez ligado a uma conversa muito mais delicada. Em 2019, mais de 20 mulheres fizeram acusações de assédio sexual contra o cantor de ópera espanhol Plácido Domingo. As acusações descreviam um padrão de comportamento inadequado que se estendia por décadas. As consequências foram imediatas. Domingo suspendeu as suas apresentações nos Estados Unidos e demitiu-se do cargo de diretor na Ópera de Los Angeles. As instituições distanciaram-se. As reputações foram reavaliadas em tempo real. Bocelli optou por falar. Em entrevista à Associated Press, defendeu Domingo, não minimizando a gravidade das acusações, mas questionando a forma como estava a ser aplicado o juízo moral. Através de um tradutor, Bocelli manifestou choque com o sucedido a um colega artista que admirava profundamente. Disse que a situação o deixava inquieto, não só por Domingo, mas por si próprio e por outros na área. Expressou um temor que reverberava para além da ópera. A ideia de que uma simples acusação pudesse pôr fim a uma carreira da noite para o dia, mesmo antes de qualquer resolução legal, perturbava-o. Imaginava um cenário em que alguém o pudesse acusar de má conduta ocorrida anos antes e, instantaneamente, ver portas a fecharem-se, palcos a desaparecerem e parcerias a desfazerem-se. Para Bocelli, esta possibilidade parecia absurda. Ele traçou uma linha firme entre a moralidade e a arte. Disse que, a menos que Domingo fosse condenado por um crime, as acusações não deveriam determinar o seu prestígio artístico. Caso fosse condenado, diz, o seu juízo moral mudaria. O seu julgamento artístico, no entanto, permaneceria separado. Defendeu que a história está repleta de artistas cujas vidas pessoais foram problemáticas, mas cujas obras perduraram independentemente. Na sua visão, o juízo moral cabia aos tribunais e à consciência. A art, dizia, reside em outro lugar. A reação foi mista. Alguns consideraram os seus comentários ponderados e filosóficos. Outros sentiram que minimizaram as vozes daqueles que se manifestaram. O que mais importou foi que Bocelli não tentou colocar-se como vítima ou provocador. Falou abertamente, sabendo perfeitamente que a posição não agradaria a todos. As instituições europeias, incluindo o Festival de Salzburgo, continuaram a trabalhar com Domingo, alegando a ausência de novas decisões judiciais. O fosso entre a opinião pública e a resposta institucional aprofundou-se, e as declarações de Bocelli tornaram-se parte deste debate mais vasto sobre poder, responsabilidade e legado. Em ambos os momentos, o que se destaca não é a controvérsia em si, mas a contenção. Bocelli não usou a indignação para gerar relevância. Ele não mudou a sua imagem. Não se deixou levar por poses. Recuava quando a pressão aumentava e falava quando acreditava que o silêncio implicaria a concordância com algo que não aceitava completamente. Esta abordagem manteve a sua vida pública notavelmente estável. O seu nome aparece ocasionalmente nas manchetes, mas raramente por comportamento inadequado, má conduta ou caos. Em vez disso, surge quando o mundo tenta inseri-lo em debates que vão para além da música.
Continua, em quase todos os aspectos, um artista que trilhou o caminho da fama sem acumular escândalos. Quando a controvérsia o atinge, tende a dizer mais sobre o momento do que sobre o homem. É esta mesma clareza, paciência e foco que moldaram não só a sua carreira, mas também a sua vida pessoal. Tal como lidava com as pressões públicas com tranquilidade, abordava as questões do coração com a mesma atenção e cuidado. Andrea Bocelli e Veronica, um amor que começou com uma canção. Andrea Bocelli e a mulher, Veronica Berti Bocelli, sabem o que é preciso para que uma relação dure. Mas a história deles não começou com essa intenção. Tudo começou por acaso. Antes de Veronica, Andrea tinha sido casada com Enrico Tenzati. Conheceram-se quando ele cantava em bares com piano no início da sua carreira. Casaram em junho de 1992 e tiveram 2 filhos, Amos em 1995 e Matteo em 1997. O seu casamento terminou em 2002. Ainda assim, Bocelli manteve-se profundamente envolvido na vida de ambos, mantendo o vínculo com os filhos firme e presente. O primeiro encontro de Andrea com Verônica aconteceu numa festa em 2002, numa noite chuvosa. Tinha 18 anos e não pretendia comparecer. No entanto, as circunstâncias levaram-na a uma sala vazia, onde se sentou ao piano, preenchendo o silêncio com a sua voz. Bocelli ouviu-a e o seu canto paralisou-o. Enviou um amigo para a convidar a juntar-se a ele e, quando se encontraram, a conversa fluiu sem esforço. Falaram sobre música e sobre a vida, e a ligação foi imediata. Andrea ficou impressionada com a sua presença e voz, e o laço entre elas formou-se tão naturalmente que foram viver juntas nessa mesma noite. Apesar da diferença de idades de 25 anos, Andrea acreditava que isso nunca tinha sido um obstáculo, referindo que tais diferenças eram comuns na sua família e muitas vezes tornavam as relações mais simples em vez de complicadas. Os dois não se precipitaram para o casamento, optando por passar mais de uma década a construir a sua vida juntos antes de formalizarem a união em 2014. Verônica refletiu sobre a mudança, reconhecendo que estar casada parecia estranho depois de tantos anos a chamarem-se companheiros. Uma palavra que agora parecia comum, enquanto esposa carregava permanência e significado. A relação entre ambos aprofundou-se ainda mais com o nascimento da filha, Virginia, em 2012. Cresceu rodeada de música, atuando ao lado do pai e do irmão mais velho, Matteo, no álbum de Natal A Family Christmas. Virginia atribuiu ao pai o mérito de lhe ter ensinado a usar a voz, influência que moldou o seu desenvolvimento musical inicial. Andrea descreveu o canto de Virginia como angelical, e a família partilhava frequentemente momentos musicais em conjunto, fundindo o cotidiano com a colaboração artística. Andrea e Verônica casaram-se numa cerimônia íntima no Santuário de Montenaro, em Livorno, Itália, em março de 2014, no segundo aniversário de Virginia. O evento foi discreto, com a presença apenas de amigos e familiares mais próximos. Verônica usou um vestido de seda branca de Hermano Servino, com o cabelo escuro solto em suaves caracóis, e Andrea escolheu um fato azul da Cornigliani. A simplicidade do casamento refletia a vida que tinham construído. Cuidada, planeada e plenamente partilhada. A música sempre foi fundamental para a relação entre ambos. O casal gravou duetos juntos, incluindo Something Stupid, em italiano, e mais tarde, Cheek to Cheek, trabalhando harmonia tanto às suas vidas pessoais como profissionais. Verônica participou no especial de Natal de Andrea em 2024, Christmas with Andrea Bocelli and Friends, cantando com Virginia e abrindo o espetáculo como uma família, enfatizando o amor partilhado pela música e um pelo outro. Além dos palcos, Andrea falou sobre as qualidades que fazem com que a sua relação dure. Salientou que a química, o entendimento mútuo e a harmonia são cruciais. A ligação física, acredita, é vital. Uma relação prospera quando a intimidade abre portas para algo belo, interessante e cheio de vida. Sem isso, o amor corre o risco de se tornar estagnado ou rotineiro. Estes princípios orientam a forma como conduzem a vida em conjunto, tanto como parceiros como família. A sua casa na Toscânia, a Villa Alpemar, reflete esta filosofia. Andrea comprou a mansão cor-de-rosa à beira-mar no final da década de 1990 e restaurou-a, transformando-a num antigo hotel. Idealizou-a como um espaço elegante, mas despretensioso, suficientemente amplo para acomodar habitação, trabalho, produção musical e para receber amigos. Cada piso tem uma função específica, desde entreter os hóspedes até abrigar o seu estúdio musical privado, sendo o último piso reservado para os aposentos privados da família.
Andrea encontra o maior consolo e alegria dentro destas paredes, acreditando que as melhores férias são passadas rodeado de entes queridos e amigos próximos. O papel de Verônica vai para além de companheira e mãe. Gere a carreira de Andrea, desempenha as funções de vice-presidente da Fundação Andrea Bocelli e produz os seus espetáculos ao vivo e documentários, incluindo The Journey. Ela orientou e apoiou-o em apresentações, digressões e projetos, oferecendo colaboração tanto prática como emocional. Em 2023, o casal partilhou as suas vidas com os fãs em The Journey, um especial musical de Andrea Bocelli, um filme que os mostra a viajar por Itália a cavalo. A viagem incluiu atuações com artistas como Tori Kelly e Torrin Wells. O conceito de A Viagem nasceu durante a pandemia de Covid-19, motivado pelo desejo de Andrea de explorar sem restrições. Veronica, embora não seja uma escritora experiente, aceitou o desafio. Para Andrea, a relação com Verônica é definida por intenções partilhadas e não por hábito. A ligação entre eles prospera porque ambos os parceiros optam ativamente por investir um no outro, equilibrando a liberdade pessoal com o compromisso. A família permanece unida, com cada membro a contribuir tanto para a música como para a vida cotidiana. Ao longo de tudo isto, o vínculo entre ambos manteve-se firme, guiado pela confiança mútua, pela paixão partilhada e pelo amor à música. Desde um encontro casual num quarto tranquilo há décadas de vida juntas, a relação de Andrea e Verônica exemplifica paciência, dedicação e um amor construído com propósito. Cada escolha, desde o primeiro encontro até o casamento, aos filhos e à colaboração criativa, demonstra uma compreensão partilhada de ligação, confiança e a alegria de construir uma vida em conjunto. A música, a família e a parceria permanecem no centro do seu mundo, um testemunho de um amor que perdurou, evoluiu e floresceu ao longo dos tempos. Mesmo valorizando estes momentos privados, a vida de Andrea continua no palco mundial, e o tenor não mostra sinais de que pretende parar tão cedo. As últimas notícias sobre Andrea Bocelli estão a fazer manchetes. Andrea Bocelli, 67 anos, está de volta à ribalta, e desta vez num dos maiores palcos da modalidade. O tenor italiano será a atração principal do sorteio final do Campeonato do Mundo de Futebol de 2026, no dia 5 de dezembro, no John F. Kennedy Center for the Performing Arts, em Washington, D.C. A partilhar o palco com Bocelli estarão a atriz vencedora do prêmio Tony, Nicole Scherzinger, a estrela da música internacional Robbie Williams e os ícones da disco Music Village People, enquanto Heidi Klum, Kevin Hart e Danny Ramirez serão os apresentadores da noite. Para Bocelli, o evento é uma escolha natural. É já presença assídua em eventos globais, tendo atuado no concerto Celebrate Africa, em Joanesburgo, poucos dias antes da final do Mundial de 2010. A sua voz, conhecida e amada em todo o mundo, tem o poder de transformar qualquer performance num momento que parece ao mesmo tempo íntimo e monumental. O sorteio final vai para além da música. Revelará os confrontos da fase de grupos do primeiro Mundial com 48 seleções, tendo os Estados Unidos como sede principal e o Canadá e o México como co-anfitriões. O antigo capitão da seleção inglesa, Rio Ferdinand, conduzirá o sorteio, ao lado da premiada apresentadora Samantha Johnson, enquanto ícones do desporto como Tom Brady, Shaquille O'Neal, Wayne Gretzky e Aaron Judge participarão como assistentes. Eli Manning será o anfitrião da passadeira vermelha. Mesmo no meio de uma lista repleta de estrelas internacionais, a presença de Bocelli traz uma solenidade única, fruto de décadas de atuações nos palcos mais prestigiados do mundo. A carreira de Bocelli foi construída com base na consistência e no talento artístico. Lançou 15 álbuns de estúdio, vendeu mais de 75 milhões de cópias em todo o mundo e atuou em alguns dos locais mais icônicos, do Vaticano ao Madison Square Garden. O seu patrimônio líquido em 2025, estimado em 100 milhões de dólares, reflete os ganhos com álbuns, digressões, apresentações de ópera, eventos online e parcerias com marcas. O que o diferencia, no entanto, não são os números, mas sim a forma como transforma uma apresentação numa experiência partilhada, prendendo a atenção sem ter de gritar. Enquanto os fãs aguardam pelo sorteio final, a presença de Bocelli recorda ao mundo por que é que se mantém relevante através das gerações e dos gêneros. 2 palcos de ópera às celebrações globais. A sua voz transporta uma autoridade inconfundível, uma força serena capaz de transformar um único momento em algo intemporal.
Quando subir ao palco, no Campeonato do Mundo da FIFA, o público testemunhará mais uma vez esta rara habilidade, uma performance que promete fundir música, desporto e emoções humanas universais. O que pensa da apresentação de Andrea Bocelli no sorteio da FIFA? Deixe a sua opinião nos comentários abaixo. Não se esqueça de gostar, partilhar e subscrever. Clique também no próximo vídeo apresentado no seu ecrã. Você vai gostar!